Belo dia, não? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre Euclides. Apesar de ter sido muito importante para a história do mundo inteiro, mas principalmente do mundo ocidental, Euclides não é muito conhecido. Eu mesmo conheci Euclides há pouco tempo atrás. Então, eu acho que a gente precisa tirar esse underrated do título dele. Primeiramente, quem é que foi Euclides? Euclides foi um matemático grego que viveu ali por 300 a.C. Ele era aluno da escola de Platão. E aí tá a primeira curiosidade do vídeo, que geralmente as pessoas não fazem essa conexão da matemática com a filosofia, mas principalmente naquela época, nos tempos antigos, a matemática se fazia essencial para o estudo da filosofia. Tanto é que isso era tão valorizado na época que Platão tinha em cima da entrada da escola dele uma frase, não me lembro o ipsiliteris, mas era alguma coisa como: não entra aqui se você não sabe geometria, ou só entra aqui se você sabe geometria, alguma coisa nesse sentido. E não só isso, como Platão valorizava tanto matemática que ele recomendava que as pessoas estudassem 10 anos de matemática antes de começarem o estudo da filosofia. Claro, naquela época o estudo da matemática não era como o estudo de hoje. Naquela época se fazia por aritmética e geometria. Tanto é que quando a gente lê nos diálogos de Platão, Sócrates falando, por exemplo, acho que foi em Ion que ele está debatendo com Ion sobre ser mestre em tal coisa, e ele fala assim: nós dois conseguimos contar os dedos das nossas mãos, porque nós dois estudamos aritmética. Ele não usa a palavra matemática, ele usa a palavra aritmética. Ao menos na tradução que eu li. Então, é bem curioso esse ponto. Fora que a matemática se faz essencial também para várias áreas que são estudadas na filosofia. Quais são as áreas como um todo, tá? Tem a metafísica, que talvez seja a parte que a filosofia é melhor reconhecida, mas tem também a física, tem a retórica, a política, etc. Na parte da lógica, a matemática, eu acho que é óbvio que ela se faz essencial. Como é que é o nome do livro do Aristóteles? Sempre esqueço. Organon. Acho que essa é a pronúncia. Me desculpem se eu estiver falando errado. Mas Aristóteles escreveu um livro sobre lógica que, inclusive, o código binário, a criação do código binário é derivada desse livro. Claro, não diretamente, mas tu vai fazendo uma escadinha de passo a passo, de onde que surgiu a lógica o código binário só surgiu da lógica de Aristóteles. O que eu estava falando? A matemática se faz essencial nessa área, principalmente, mas não só nela. Na retórica, eu também considero o uso da lógica, o uso do conhecimento do raciocínio lógico que a matemática nos traz muito importante, porque a quantidade de falácia que a gente escuta, não só de político, mas no dia a dia, conversando com as pessoas, é impressionante. Eu acho que todo mundo, independente da profissão, deveria estudar um pouco de lógica. Hoje em dia, é claro, curso de lógica não tem tanto por aí, apesar de terem em alguns pontos. Mas a própria programação já ajudaria um monte as pessoas nesse quesito. Certo. Euclides, como eu estava comentando, era um matemático grego antigo, e ele escreveu várias obras, mas a principal foi Os Elementos de Euclides. Esse é um livro que, com certeza, tá entre os livros mais importantes da matemática, se não o mais importante, e a gente estudava matemática por meio dele, usando ele como base até não muito tempo atrás. Então, eu acho um pouco chato que eu não tivesse adquirido, que eu não conhecesse Euclides até pouco tempo atrás. Um cara tão importante para o mundo e totalmente ignorado, infelizmente. Euclides, o que foi o trabalho principal de Euclides, tá? Euclides, ele fez uma síntese da matemática grega. E por que isso é importante? Independente de qual área que tu faça uma síntese, já seria um grande feito. Mas a matemática grega, ela tem um asterisco, ela tem um plus, uma cereja do bolo,
porque ela é diferente das outras matemáticas que a gente tinha no mundo antigo. Como é diferente da matemática da Babilônia, diferente da matemática egípcia, principalmente porque a matemática grega não trabalha só sobre uma ótica utilitarista. Acho que é óbvio que a gente pensa no surgimento da matemática, lá nos primórdios da humanidade, justamente para contar peixe, contar comida, contar o número, quantas pessoas tem que alimentar, divisão de trabalho, nessa sequência de raciocínio. E muito da matemática do mundo antigo também foi sequência disso, eles não vinham com um propósito a mais. E a matemática grega viu esse a mais. Tanto é que foram os gregos responsáveis por calcular o tamanho da Terra em sei lá quantos anos antes de Cristo, usando o Sol, a sombra do Sol que vinha de um pedaço de madeira no chão. Isso é incrível, quão diferente eles eram um dos outros. Apesar de isso não dar lucro nenhum, apesar disso não dar vantagem, é só uma curiosidade, ó. Aqui tá o tamanho da Terra. Se hoje em dia não tem muita utilidade para as pessoas, imagina milênios atrás. Então, com certeza, os gregos eram diferenciados nesse quesito. E Euclides fez uma síntese dos que vieram antes dele, da matemática que vieram antes dele, e ele meio que organizou como que a matemática seguiria uma linha dali para frente. Tu pega Arquimênides, Tales de Mileto, Platão, Aristóteles, todos esses grandes matemáticos gregos da época. Claro, Platão e Aristóteles não tinham um trabalho sobre matemática, mas vocês entenderam. E Euclides merece crédito por isso, tá? E, resumidamente, como é que Euclides propõe que a matemática siga dali para frente? Propõe não. Como é que a matemática seguiu a partir de Euclides dali para frente? A matemática euclidiana, ela nos proporciona poder alcançar a verdade a partir de uma sequência de raciocínios lógicos, a partir de um raciocínio lógico, a partir de premissas, que nem a aula de filosofia que a gente aprende ali no sexto, sétimo ano do fundamental. Premissa 1, premissa 2, conclusão. Óbvio, não tão simplificadamente. Mas Euclides ajeita nisso. Como é que funciona resumidamente também, porque eu não sou nenhum expert, não vou me adentrar. Quem quiser saber mais como funciona essa lógica, passo a passo, dentro a dentro, obviamente, leia os elementos de Euclides, mas recomendo também muito o curso Filosofia do Zero. Tem uma aula somente sobre Euclides, é do professor... A aula é do... Esqueci o nome do professor. Mas o curso é do Guilherme Freire e recomendo muito que as pessoas vão lá e assistam, comprem. É um curso que tá me ajudando bastante e tenho certeza que vai ajudar as outras pessoas também. Mas, resumidamente, bom, primeiro tu fala alguma coisa, tu assume, tu faz uma assumption, tu fala alguma coisa, tu dá a prova para essa coisa e depois tu faz uma conclusão sobre a relação, tu reitera o que foi dito na primeira fala e tu faz uma correlação de como que a prova deriva da primeira fala. E, assim, o que são alguns exemplos de verdades que vieram dessa teoria, dessa sequência de raciocínios lógicos? Por exemplo, quando a gente diz que duas linhas perpendiculares nunca vão se encontrar, nunca vai ter um ponto entre elas. Outra, a soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser sempre 180 graus. E aí um detalhe que a gente vai entrar daqui a pouco, mais a fundo. Essas são algumas das verdades que a gente toma como um princípio hoje que a gente se dá como certa. E daí a gente vai derivando disso. Meu pai tá me chamando. O almoço tá pronto, eu já vou lá comer. Certo. O que são algumas das curiosidades que vieram da teoria euclidiana, tá? O Euclides, foi tão importante, mas tão importante para o mundo moderno, que
até o não euclidiano resultou em descobertas fantásticas para a humanidade. Por exemplo, Euclides se deu como fato, verdade, em tudo, até ali pelo século XVIII e XIX, quando surgiram as teorias não euclidianas. As teorias não euclidianas elas argumentam verdades que não são válidas na geometria plana. Assim, um triângulo, ele só vai ter a soma dos ângulos internos dele vai ser dada quando ele estiver num pedaço de papel, quando tu desenhar por cima dele, e daí tu vai somar, independente de como tu faça, sempre vai ter 180 graus. Agora, se tu mudar a superfície e não fizer num plano 2D, mas tu fizer, por exemplo, numa esfera, é possível que, não só numa esfera, mas qualquer outra forma geométrica, principalmente que tem curvas, é possível que a soma dos ângulos internos seja maior de um triângulo, seja maior ou menor que 180 graus. É possível que duas linhas paralelas se encontrem uma, duas vezes. Acho eu que esse seria um limite. Não consigo imaginar, mas também, enfim. Tem até uma teoria não euclidiana que segue o estudo da quarta dimensão. Não sei como é que fazem isso, porque eu não consigo nem imaginar a quarta dimensão, mas é bem interessante. E, inclusive, a partir dessa teoria não euclidiana que se baseia na quarta dimensão, os estudos dela foram muito importantes para um cientista austríaco chamado Albert Einstein, no começo do século XX, que, obviamente, teve grandes consequências, teve grandes feitos, grandes descobertas para o resto da humanidade ao longo do século, do milênio, até nos dias atuais. Física moderna se baseia nesse cara. Então, a gente voltando, olha só, todo esse estudo volta a Euclides 300 anos antes de Cristo. E aquilo tem uma relação com a bomba atômica. Isso por si só já seria fascinante para merecer um vídeo. Então, agora a gente entra num debate que me incomoda, tá? O debate em si não me incomoda, mas o lado que argumentaria contra mim me incomoda. Com a descoberta das teorias não euclidianas, vieram muitas pessoas que argumentaram e usaram essas descobertas em favor do relativismo. Primeiramente, o que é o relativismo? Eita. O que é o relativismo? Tá. Relativismo é a ideia de que a verdade é subjetiva, o certo e o errado é o subjetivo, depende assim, o que é certo pra mim é errado pra ti, tarará, tarará. Mentira. Mentira. A verdade é única e a mentira é múltipla. 2 mais 2 é quanto? Só existe uma resposta certa e existem infinitas respostas erradas. Isso não vale só pra 2 mais 2, mas pra qualquer coisa. Aquele papo de, tu desenha um 6 no chão, eu tô de um lado, tu tá do outro, e aí, qual o número que é? Me desculpa, tu vai lá e tu pergunta pra quem escreveu o número, e tu vê assim, tu quis escrever um 6 ou um 9. Então, a ideia dos universais é uma ideia essencial, e é a verdade. A verdade não tem como ser relativa. E daí, o que é o argumento que as pessoas usam a seu favor, tirando as teorias não euclidianas? Bom, a matemática do mundo funciona, a matemática de Euclides funciona. Olha todas as descobertas que a gente conseguiu fazer, olha como ela funciona, tu consegue construir um prédio se baseando nessas coisas, tu consegue ir ao espaço se baseando nessas coisas, construir a bomba atômica se baseando na matemática de Euclides. Agora, a gente descobriu também que além dessa verdade que Euclides nos diz, a gente consegue tirar uma verdade extra, uma coisa além de Euclides, o que tornaria a verdade subjetiva. Mas não. Aqueles que defendem as descobertas das teorias, parafraseando o professor, aqueles que defendem as descobertas das teorias não euclidianas para argumentar em favor do relativismo estão completamente errados. Por quê? Os resultados da geometria plana continuam inteiramente de pé.
uma coisa não afeta a outra. É uma verdade maior que existe que engloba esses dois tópicos. Um diagrama de Venn. Por que isso, tá? Ao meu ver, me parece que quando tu compara uma coisa com outra e tu anula a outra, não anula, mas tu usa esse argumento de que a verdade é relativa, é muito errado, porque é como se tu passou a tua vida inteira estudando multiplicação perdão, tu passou a tua vida inteira estudando adição e subtração e sempre funcionou, isso era a verdade. E daí tu descobre a divisão e a multiplicação, e daí tu, então a outra não é válida. Não, não, a outra é relativa, então a verdade descobriu uma coisa extra. Não. É uma verdade maior que engloba tudo e a gente só descobriu ela agora, a gente descobriu uma parte extra dela. Mas uma coisa não anula a outra. A geometria plana não está errada. Não tem argumento contra essa. Tanto é que a gente constrói prédios. A casa que eu estou, a cadeira que eu estou sentado, foi construída se baseando nesses modelos. Então é uma coisa separada da outra. Não é uma coisa diferente da outra, né? Elas não têm uma negação, não é porque uma tá certa que a outra tem que estar errada. E ambas se encontram dentro do mesmo círculo da verdade. Então não acho o argumento de que a descoberta das teorias não euclidianas, como eu falei, contribuam para o relativismo. Não acho válido e é impressionante como até isso Euclides influenciou os nossos tempos. Da minha parte era isso. Um beijo, um abraço. Vou comer churrasco agora. Até mais.